ideia desse simulador da lei de Faraday, a gente pode colocar o voltímetro, né, para medir a tensão elétrica que surge nas extremidades de uma espira. Aqui uma espira é uma volta só, então aqui já tem 4 espiras, então já é um solenoide, uma bobina. E aqui você pode representar as linhas de campo, aqui um ímã, você pode inverter norte e sul, né? E tem uma animação sonora, e você modifica aí a posição do ímã, né? Pode ser para cima, para baixo, para frente, para trás, né? Então o que você observa? O Faraday, ele observou isso aí, que você pega um ímã e movimenta o ímã na região aqui onde tem uma bobina, um fio condutor, e o que acontece? O movimento relativo, quer dizer, também você pode movimentar a bobina, quer dizer, pode deixar o ímã fixo, movimentar a bobina. Nesse simulador a bobina está fixa e você movimenta o ímã, mas pode fazer o contrário também, então fala movimento relativo. Então só aparece uma diferença de potencial elétrico, né, em volt, que faz acender a lâmpada e fazer o som, quando tem mudança de posição relativa entre os dois. Tem que ter movimento. Mas o movimento, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, falamos da linha de campo magnético, né, que para um ímã permanente, que tem uma magnetização permanente, o campo magnético, as linhas de campo saem do polo norte e circulam e vão entrar no sul. Então, pelo norte sai e entra pelo sul. Se estou com o ímã e a bobina parados, não tem tensão elétrica nenhuma. Mas ao movimentar o ímã, pode ser também, não precisa pôr o ímã dentro da bobina, pode ser por fora, quer ver? Só que é mais fraquinho, porque tem menos campo aqui passando pela região da bobina, por dentro da bobina. E pode ser também para cima e para baixo. Opa! Ó. Então o que é que o Faraday percebeu? O que importa é o fluxo de campo magnético. Fluxo de água é o volume de água que atravessa um tubo. Então aqui nessa espira, nessa área dessa seção encerrada por essa espira, esse solenoide, né, essas espiras, o campo magnético, se estiver parado assim, sem movimento relativo, o fluxo de campo magnético é fixo. Tem ali uma quantidade de campo magnético, as linhas de campo representam isso aí, está fixo, o valor fechado, o valor constante, não tem tensão elétrica. Mas se eu variar o fluxo, quanto de campo magnético que atravessa por dentro da bobina, e essa variação, a velocidade com que essa variação acontece é muito importante. Olha, se eu fizer devagarzinho, olha só, estou fazendo bem devagar, veja que até dá um brilho ali na lâmpada, ó, mas muito fraco. Então, se a variação do fluxo de campo magnético através aqui da área da seção encerrada pelo espira for muito devagar, essa variação do fluxo, quer dizer, a velocidade com que o campo magnético, o fluxo aqui muda, você não gera quase nada de tensão elétrica. Mas se eu fizer rápido, olha só, ó, o brilho, a luz, acende a tensão elétrica, dá um grande valor aqui, porque esse é um voltímetro de zero centrado, né? Ele marca tanto o negativo como o positivo. Se eu faço indo o ímã para a esquerda, ou se eu faço indo para a direita, inverte o sentido da tensão elétrica, a polaridade, ó. Eu fui para a direita, dá positivo, para a esquerda dá negativo. Agora eu vou inverter os polos do ímã. Agora ficou o sul para a esquerda, o norte para a direita. Indo para a direita foi positivo, né? Agora indo para a direita vai negativo. A tensão elétrica aqui nos terminais da bobina, né? Agora indo para a esquerda ele era negativo, agora dá positivo, tá vendo? Então tem que haver uma variação no fluxo, essa variação no tempo, quer dizer, movimento relativo. Então, isso que é a lei de Faraday. Agora, a lei de Lenz, ela é importante porque ela explica essa questão da inversão do sinal de polaridade com relação ao movimento que você faz aqui, relativo. Então, é essa a ideia que a gente tem. Ué, cadê o
Peraí, já estava aqui. Desculpa, olha lá. Então, aqui representada em amarelo a área da seção reta encerrada pela espira, pelas espiras, porque aqui não é uma só, mas eu defini aqui a ideia, sempre é feita assim, uma espira, depois para N espiras você multiplica pelo número de espiras. Quanto mais espiras você faz no solenoide, maior vai ser a tensão elétrica para uma mesma variação de fluxo no mesmo tempo, fluxo de campo magnético. Então, quanto mais espiras, é linear esse aumento. Se eu tenho se eu tiver duas, dobra. Se tiver 100, centuplica, assim a coisa vai. Então, aqui o ímã, né, norte e sul, fiz essa figurinha, a área de seção reta, o campo magnético, as linhas de campo, né, eu só desenho aqui, sai do norte, vem aqui, ó, né, aqui mais completo, e entra no sul. Então você tem esse fluxo, quer dizer, quantidade de campo magnético, linhas de campo aí que atravessa essa área. Se estiver parado, não vai gerar a indução. Então não vai induzir uma corrente elétrica na espira. E o contrário também acontece. Se eu coloco uma corrente elétrica aqui na bobina, vai aparecer um campo magnético. Então é o eletroímã. Vocês já devem ter visto isso aí, um eletroímã. Você pega geralmente um fiozinho de cobre, né? Pode pegar um parafuso, um prego, e enrolar um fiozinho de cobre. Aí as extremidades dele você liga numa bateria, numa pilha, e ele já vai sair pegando preguinhos e parafusos, forma um campo magnético, né? Inclusive agora que eu me lembrei que o meu filho caçula, ele fez um desse aí uns tempinhos atrás aí, mas eu até filmei e eu esqueci porque eu ia procurar, não lembro onde é que está esse filminho, está aqui no computador. Só que agora eu realmente até achava o fim do horário da aula. Então a ideia aqui é o seguinte, olha lá, aqui ó, você pega um fiozinho de cobre, né, e vai pegar um prego ou um parafuso, isso aí você pode fazer em casa. Você pega lá um prego, por exemplo, assim. Meu menino caçula, o Henrique, ele fez foi com parafuso. Então eu ajudei ele a fazer tudo, ficou joia. Pega o fiozinho de cobre assim e vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, bem juntinho o fiozinho de cobre. Vai enrolando, 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 enrolando. Aí na outra ponta aqui, aí você pega uma pilha e liga essa pilha que usa para acender lanterna, essa pilha AA, né? Aqui é o positivo, aqui é o negativo, né? Tem que tirar o verniz do fiozinho, esses fiozinhos que vem em cabinho elétrico, né? E aí liga, aí o que acontece? Vai estar passando uma corrente aqui, vai formar um campo magnético, e o metal ele vai ser o guia de campo magnético. Então você vai ter campo magnético aqui nesse prego, e aí você vai pegar, vai depender se é norte aqui ou sul aqui, o sentido do enrolamento. Quer dizer, se você enrolou num sentido ou no outro, você até pode fazer dois diferentes para fazer comparação. Então vai formar um ímã aqui, isso aqui vai formar um ímã enquanto tiver corrente passando. Aí você aproxima disso aqui de preguinho, de tachinha, ou pode jogar limalha de ferro, vai fazer aquela figura. Você pode pôr esse prego por baixo da folha de papel, né? Você põe ele por baixo da folha de papel e aí salpica a limalha na folha de papel, você vai ver que vai formar aquela figura que a gente mostrou já aí. Então é um negócio muito bacana isso aí. E fácil de fazer. Agora, então a ideia é a variação do fluxo. O fluxo de qualquer coisa é essa coisa multiplicado pela área da seção reta. Então o fluxo de campo magnético é representado pela letra grega φ. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, que está muito pequena a letra. E agora exagerei, peraí que agora estourou a escala do papel que a gente consegue enxergar, né? Então aqui, ó, olha lá, o fluxo de campo magnético dá para aumentar mais um pouquinho, acho. E assim passa do ponto, é isso aí, aqui é assim mesmo.
Então o fluxo é pegar o campo magnético e multiplicar pela área da seção reta. Você pegando o campo magnético na unidade do SI, que é o Tesla, e a área em metro quadrado, que é a unidade do SI, você vai ter o fluxo do campo magnético em Weber. É a unidade Weber, é W maiúsculo e B minúsculo. Então um Weber é um Tesla, que é a unidade do campo magnético. A gente usa muito Gauss, mas do SI é o Tesla e a área é metro quadrado. Um Tesla metro quadrado é um Weber. E o que diz a lei de Lenz? A lei de Lenz a ideia é a seguinte, que você pega a lei de Faraday primeiro, ela diz que aparece uma força eletromotriz, abreviadamente FM, mas não é força. De início, o pessoal naquele tempo não sabia bem o que se era o que, então falou de início pensando em força, mas depois foi ver que não era, é a tensão elétrica, é a diferença de potencial elétrico dBp. Pode ser letra epsilon ou V. Na semana passada usamos V maiúsculo, né? Mas pode usar epsilon ou V. Então, a tensão elétrica, a voltagem, a diferença de potencial, não é força. Mas ficou com esse nome aí, questão histórica. Mas não é força, não. Força é empurrão, é um puxão. E o potencial é a deformação do espaço-tempo que você tem, independente de ter uma carga interagindo com outra. Então causa uma deformação do espaço-tempo. Se eu colocar uma carga de prova ali, vai sofrer uma interação, aí vai aparecer uma energia, que energia interação de uma coisa com outra. Força também é interação de uma coisa com outra. Já o campo não é interação de uma coisa com outra, e nem o potencial. Então é a deformação do espaço-tempo. Então vai surgir uma tensão elétrica que mede em volt, milivolt, kilovolt, assim. Igual a bateria do carro, 12 volt, a pilha, né, que a gente falou, é 1,5 volt, né? Um LED para acender precisa de 3 volts, né? Então vai aparecer uma tensão elétrica que é dada pela variação do fluxo, não é o valor do fluxo, é a variação delta ficas e variação do fluxo que acontece num certo intervalo de tempo. Então a variação de fluxo de campo magnético no tempo dá a ideia da rapidez com que o fluxo do campo magnético é mudado. Por isso que aqui no simulador você vê claramente que se eu fizer devagar, ó, praticamente gera lá uma tensãozinha assim, mas quase nada, ó. Tá vendo? Se eu fizer rápido, aí sim, ó. E se eu puser mais espiras, né, aqui, ou menos aqui, eu só tenho 2. Veja que a intensidade, ó, é bem menor. Com aqui embaixo, que é o dobro, são 4, ó, como é que é maior a intensidade. Faço um movimento mais ou menos semelhante, fazendo na mão é meio difícil fazer igual, mas olha lá. Ui, e agora aqui, ó, olha lá, você vê que ele é bem menor a tensão, porque são só 2, a metade aqui são 4.